Meus amados, acompanhe a leitura de Mateus 5, 33 e 30 até o 37. Diz o seguinte a palavra do nosso Deus. Também ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Meus irmãos, nós sabemos que os seres humanos fazem promessas e às vezes não cumprem essas promessas. Em uma outra cidade, que eu não posso citar o nome, havia um candidato a um cargo público dessa cidade, que já é falecido, e corria muitas lendas a respeito de promessas que esse candidato fazia. Uma das promessas, que na verdade era uma lenda, que ele tinha feito, era a promessa de levar a praia até aquela cidade. Imagina, Camarada, para conseguir ali os votos, nós não sabemos se exatamente era uma lenda, se era comprovado, mas o ser humano faz promessas. É típico de nós, então, prometer quando nós queremos alguma coisa em troca. E é típico do ser humano também, por conta da pecaminosidade, às vezes exagerar nessas promessas. E até mesmo nas promessas que não são exageradas, não cumprir as promessas, não cumprir a sua palavra. Quando nós olhamos para esse texto, irmãos, nós vemos que esse texto está tratando disso. Está tratando da veracidade da palavra do cristão. É necessário que nós, como cristãos, tenhamos uma palavra verdadeira em termos de promessa. O nosso comprometimento, com que nos comprometemos, com que falamos, é necessário que a gente tenha um comprometimento, é necessário que as nossas palavras venham a refletir o que nós somos, filhos de Deus. Dentro dessa questão, esse texto vai nos ensinar duas coisas muito importantes. Nós vamos trabalhar esses dois ensinamentos, depois nós vamos trabalhar o elemento teológico e doutrinário que está por trás destes ensinamentos e, por fim, nós teremos algumas aplicações práticas para a nossa vida. A primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos, a respeito aqui da veracidade da palavra do cristão, dentro desse texto, é que a palavra do cristão, segundo o ensinamento de Cristo aqui, deve ser tão verdadeira, que não necessite de nenhum juramento para dar credibilidade. Esse é o primeiro ponto muito importante aqui, eu vou repetir para todos nós. A palavra do cristão deve ser tão verdadeira que não necessite de juramentos para dar confiabilidade. Nós observamos isso, versículo 33 em diante, em que nós vamos observar novamente, Jesus disse: também ouvistes que foi dito aos antigos. Jesus aqui, meus amados, ele, como explicado anteriormente em outras mensagens, ele está trabalhando com alguns pontos do Antigo Testamento que eram mal interpretados pelos judeus da época, pelos religiosos da época. Aqueles religiosos tinham uma tendência pecaminosa de interpretar a lei do Senhor como somente um elemento externo, se apegar aos elementos externos e no coração tentar fugir da verdade, da essência do mandamento. Por isso Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito, e o que foi dito? Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Isso é o que foi dito, isso não está errado, mas Jesus Cristo dá uma interpretação mais profunda, mostrando a essência desse mandamento. Jesus então vai demonstrar, lembre-se que o nosso ponto é de que a palavra do cristão deve ser tão verdadeira que não necessite de juramentos para dar credibilidade. Jesus vai dizer qual é a interpretação dele, que é o autor da lei, que inspirou a lei e que, obviamente, sabe interpretá-la de uma maneira totalmente correta. E, versículo 34, Jesus diz: eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus,
e Jesus vai discorrendo o seu ensinamento. Meus amados, é possível que os religiosos da época de Jesus, segundo alguns estudiosos, os religiosos da época de Cristo, que tinham muita tradição oral, é possível que eles tenham arranjado alguns tipos de maneira de fugir deste mandamento de não jurar falsamente e cumprir rigorosamente aquilo que foi jurado. E segundo muitos estudiosos, eles arrumaram uma maneira de tentar fugir do juramento em nome de Deus. Então, para dar algumas classificações de juramento, eles entendiam da seguinte maneira: para tentar fugir do juramento em nome de Deus, eles juravam por outras coisas. Juravam pelo altar, juravam pelo sacrifício, juravam por outros elementos, pela terra, juravam por eles mesmos. O que Jesus está salientando aqui, então, é que, além de a nossa palavra dever ser tão verdadeira que não necessite de juramentos, além disso, Jesus está ensinando que não tem como jurar por alguma coisa sem Deus estar relacionado com aquilo. Porque se jurarmos pelos céus, os céus é onde Deus habita, há uma relação com Deus. Se jurarmos pela terra, a terra é o estrado dos pés do Senhor. Se jurarmos por nós mesmos, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então não há fuga. Na verdade, nenhum tipo de aspecto de fuga era correto no ensinamento desses homens, meus amados. Por isso que Jesus diz o seguinte: eu, porém, vos digo, de modo algum jureis nem pelo céu, por ser trono de Deus, verso 35, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. A terra ser estrado dos pés de Deus é uma citação que está presente no Antigo Testamento, por exemplo, Isaías 66, 1, e essa metáfora do estrado é retirada da prática dos conquistadores antigos de colocar os seus pés no pescoço daqueles a quem eles ganhavam a guerra e subjugavam ali. Jesus está querendo dizer que a terra simboliza o domínio de Deus. Para dar credibilidade, então, para as nossas palavras, nós não precisamos jurar pela terra. Esse é o ponto aqui importante. E se fizermos isso, não estamos escapando de jurar por Deus, porque a terra é o estrado dos pés do Senhor. A menção a Jerusalém aqui tem a mesma essência do mandamento. A Jerusalém, que aqui tem a ver com a nova Jerusalém, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, e o rei Jesus, a cidade do grande rei, quem está jurando pela Jerusalém? Também está jurando com algo que está relacionado com o próprio Deus. Portanto, meus amados, Jesus vai aqui combatendo o ensino daqueles falsos religiosos que arrumavam muitas desculpas para não cumprir os mandamentos, porque não encaravam os mandamentos de uma maneira interior, e arrumavam ali uma série de desculpas, como os outros mandamentos. Está escrito: não adulterarás. E eles entendiam: não, eu posso qualquer coisa desde que eu não adultere. Está escrito: não matarás. E eles entendiam: o que eu não posso é assassinar, mas posso odiar. Jesus então vai dando a verdadeira interpretação, a essência. Jesus vai mostrando a essência desses mandamentos. E Jesus demonstra aqui que quem quer jurar por alguma coisa para dar credibilidade à sua palavra, com a desculpa de não estar jurando por Deus, não está adiantando. A terra pertence a Deus, os céus pertencem a Deus, nós pertencemos a Deus. Por isso que Jesus vai dizer também no verso de número 36, os irmãos podem ler, por favor? Bom, jurar pela cabeça aqui é uma figura de linguagem que representa jurar por nós mesmos. Nem jure pela sua vida, nem jure por você mesmo, que você não pode, não tem poder de mudar a sua vida. E até mesmo a nossa vida está sendo relacionada com Deus. Em outro lugar, um pouco mais para frente, Mateus 23, 18 ao 22, Jesus, ele estende esse mesmo ensinamento aqui, dando mais alguns elementos ali, de questões relacionadas ao juramento, de como os religiosos criaram uma série de elementos ali orais para
jurar sem se comprometer com a sua palavra e sem se comprometer com o nome de Deus. Não estou jurando em nome de Deus. E Jesus vai corrigindo. Mateus 23, 18 ao 22, é um texto importante que a gente poderia ler. E diz o seguinte, a palavra do nosso Deus. Mateus 23, 18 ao 22. Jesus diz, quem jurar pelo altar, isso é nada. Dizeis, né? Aqui Jesus está pregando, mas aqui ele diz que os religiosos dizem. Então, os religiosos dizem, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. É isso que os religiosos diziam. E Jesus explica, dizendo o seguinte, cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Verso de número 20, os irmãos podem ler? 21. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. Vocês percebem essa questão aqui, essa sutileza dos religiosos? Não, eu não estou jurando por Deus, só pelo santuário. Né? Isso demonstra duas falhas muito grandes. Primeiro, eles necessitavam jurar o tempo inteiro para que as suas palavras tivessem confiabilidade. Jesus disse que não é necessário isso. Segundo, eles entendiam de uma maneira equivocada a natureza das coisas. Eu juro pelo santuário, mas não por Deus. Ora, o santuário não pertence a Deus? Não é algo santo relacionado a Deus? Então não adianta nada, eu estou jurando por Deus, né? Se eu estou fazendo esse tipo de juramento. E o verso de número 22, os irmãos podem ler? Quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que no trono está sentado. Portanto, meus amados, a palavra do cristão deve ser tão verdadeira que não necessite de juramentos para passar confiabilidade. Esse é um ponto muito importante aqui. O segundo ponto, bastante importante também, ligado a esse, é que a palavra do cristão deve ser tão verdadeira que a simples palavra seja o suficiente para dar confiabilidade. A palavra cristão deve ser tão verdadeira que a simples palavra deve ser o suficiente para dar credibilidade. Esse camarada falou, ele não jurou, eu não preciso nem do contrato dele, não preciso nem da assinatura dele. Claro que hoje em dia é complicado isso, né? Mas não tem algumas pessoas que passam tanta confiabilidade que você pode fazer alguns negócios e assinar depois? Tem pessoas que passam essa credibilidade. Jesus está falando aqui que o cristão deve ser esse tipo de pessoa. Que a palavra do cristão seja tão verdadeira, tenha tanta veracidade, que a simples palavra por si só seja o suficiente para dar confiabilidade. Jesus então vai concluir o seu ensino, esse ponto que eu estou trazendo, dizendo o seguinte, versículo de número 37. Seja, porém, já que vocês não precisam, porém aqui está relacionado a isso, né? Já que vocês não precisam acrescentar elementos de juramento para dar confiabilidade na palavra de vocês, então, seja a palavra de vocês, diante disso, sim, sim, não, não, o que disso passar vem do maligno. O cristão, então, deve refletir a integridade e a verdade de Deus em sua palavra, vivendo de tal maneira, irmãos, que o seu sim ou não seja suficiente para dar credibilidade. Esse texto, meus amados, existem algumas coisas que a gente tem, alguns espinhos que a gente tem que tirar desse texto, né? Bom, esse texto não está querendo dizer que nós não podemos ficar indecisos. De repente você vai passar por uma situação em que alguém vai te pedir alguma promessa, né? Olha, meu irmão, você vai conseguir fazer isso? E você não sabe se vai conseguir ou não. Talvez você diga, eu não sei, talvez eu consiga. Aí o irmãozinho que pega esse texto mais literalmente, né? Vai chegar e falar assim, não, tem que ser sim, sim ou não, não. Não é isso que esse texto está querendo dizer. Não é verdade? Esse texto está trabalhando com a veracidade no sentido de engano. Às vezes uma pessoa realmente fala sim,
mas da boca para fora, a falsidade. Ela fala não, mas da boca para fora, a falsidade. Esse texto está trabalhando com a veracidade. Se eu digo verdadeiramente para uma pessoa, se eu digo a realidade para ela, olha, meu irmão, eu não sei, esse dia pode ser que eu não consiga participar disso, então talvez eu vá. Eu estou quebrando esse mandamento? Não. Eu estou sendo verdadeiro. Agora, se eu soubesse lá no meu coração que eu não iria, e aí eu falasse, olha, talvez eu vá, aí sim já não há um reflexo entre aquilo que eu sou com a minha palavra. Aí sim eu estaria quebrando esse mandamento. Então, o sim, sim, não, não, não significa que a gente não possa dizer talvez. Outra questão, o sim, sim e não, não, também não significa que a vida não tenha imprevistos. Né? Você marca lá alguma coisa e acontece algum imprevisto, alguma coisa de força maior, e você é obrigado a desfazer ali aquele compromisso por algum motivo que não seja um motivo que esteja dentro do seu controle. Bom, isso não se enquadra aqui no sim, sim e não, não. Então, veja, esse texto está falando, na verdade, está falando que o cristão deve ter uma intenção verdadeira, e a sua palavra deve refletir essa intenção. Se eu sei que não vou conseguir fazer, o que eu digo? Não. Se eu sei que sim, se eu sei que eu vou conseguir, então, sim. E aí eu tento cumprir isso com todas as forças. E assim por diante. Então, a ideia desse texto, e eu acredito que a tradução mais clara desse texto, seria que o seu sim seja sim e o seu não seja não. Porque a ideia, né, seja seu sim, sim e não, não, essa tradução talvez nos dê a ideia equivocada, se ela for mal interpretada, de que só existe sim ou não para o cristão prometer, né? E isso não é a verdade que o texto está falando. Tiago 5,12, Tiago acompanha o raciocínio de Jesus Cristo, afinal de contas ele era irmão do Senhor, ele com certeza ouviu esse ensino, e ele diz o seguinte: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu. Olha só, Tiago resume esse ensinamento de Cristo em um versículo: não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Porque quando eu minto, quando eu não digo a verdade, eu estou mentindo. E nós sabemos quem que é o pai da mentira. Alguns gringos, franceses, americanos, ingleses, dizem que o brasileiro é um pouco mais enrolado para dizer não. Aí vocês pensem se isso é verdade ou não. O brasileiro ele enrola um pouco mais. Se ele não vai em um lugar, ele olha, então talvez, vamos lá, vamos combinando, né? Vai combinar alguma coisa? A gente tem o costume de dizer, né? Vamos combinando, um dia dá certo. Só que a gente não tem intenção de que dê certo aquilo. E alguns gregos dizem que lá fora, em alguns contextos de algumas culturas, eles são mais diretos. Olha, não vai dar, não. Ah, vamos fazer um churrasquinho lá. Não, não vai dar. E a gente tem um pouco de dificuldade de falar isso, né? Tem como fazer isso? Não. Não vai ter como fazer. E veja, se isso for verdade, veja que eu não estou dando juízo de valor, né? Mas pense, se isso for verdade, é um problema da nossa cultura, que nós como cristãos não devemos concordar, não devemos caminhar com isso. Se é que nós acreditamos nisso que Jesus está falando. Então, meus amados, nós devemos, as nossas palavras devem refletir a veracidade. Esses dois pontos são importantes e muito claros e óbvios dentro desse texto. Agora, antes da gente passar para as aplicações, meus amados, há um ponto doutrinário aqui muito importante, que é o pano de fundo desse texto. E esse ponto doutrinário, teológico muito importante, é que o caráter de Deus é verdadeiro. Deus é verdadeiro. A veracidade em Deus. Deus é a verdade. E nós vemos isso por toda a Escritura. Salmo 132:11 diz: o Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. E o que Deus jurou a Davi? Os irmãos podem ler?
um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Ele promete levantar alguém da descendência de Davi. Veja, Deus cumpriu essa promessa? Sim, Ele cumpriu. Nós vemos em vários textos da Escritura o caráter do nosso Pai Celestial. O nosso Deus é um Deus verdadeiro que nunca, jamais, em hipótese alguma, age com falsidade. Ele nunca nos engana. Ele nunca age com falsidade. Há total, absoluta veracidade em Deus. Inclusive o opositor, Satanás, é chamado de pai da mentira, em oposição a Deus, que é o pai da verdade. Por isso, meus irmãos, a consequência óbvia é que aqueles que se aproximam de Deus, que têm um encontro com Jesus Cristo, tenham também a veracidade das suas palavras, como uma prática cotidiana em todos os seus relacionamentos. E é por isso, então, que nós temos diversos mandamentos relacionados à palavra e à veracidade da palavra, com nuances diferentes, mas são mandamentos que demonstram que nós somos inclinados à mentira, nós somos inclinados à falsidade, nós somos inclinados a meias verdades. Nós temos essa inclinação, e estes mandamentos estão na Escritura para refrear, para mostrar a vontade de Deus, e mostrar a nossa pecaminosidade. Por exemplo, quando o texto diz, não matarás, por que o texto está diretamente relacionado a uma proibição? Porque o ser humano tem a tendência de matar, começando pelo coração, e se for dada a oportunidade, ele vai para as vias de fato. Nós temos a inclinação à mentira, e mesmo depois de regenerados, os resquícios do pecado que habita em nós, às vezes nos inclina a isso. E é por isso que a Sagrada Escritura diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Porque nós somos tendenciosos à mentira. Você quer ver um exemplo muito clássico? Nós estamos aqui cantando, nas mãos do oleiro me entrego. Olha só, não tome o nome de Deus, mas nós nos entregamos inteiro? Muitas vezes não. Tem pessoa que é simpatizante de Cristo, né? Você estava falando isso ontem, né? É simpatizante de Cristo, não vai até o final, não tem compromisso, vive como um simpatizante a sua vida toda, e canta, nas mãos do oleiro me entrego inteiro. Você não está se entregando inteiro. Tem áreas da sua vida que você não quer entregar para Deus, você não consegue ter um compromisso com o povo de Deus, você não consegue professar um compromisso. Então, se você está cantando isso, e você não consegue fazer isso que é o mínimo, você está tomando o nome de Deus em vão. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Veja que aqui a gente está falando da mentira nas palavras, é um outro aspecto, não está falando necessariamente de juramento. Mas eu estou trazendo ponto teológico por trás. Deus é verdadeiro, e nós devemos ser verdadeiros nas nossas palavras, inclusive na nossa profissão. Colocamos nas redes sociais os textos e tudo mais. Jesus Cristo é Salvador, Jesus Cristo é o Senhor. E quem quer mandar na nossa vida somos nós. Êxodo 20:16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Este outro mandamento, o 9º mandamento, relacionado à reputação. Ainda bem, meus irmãos, que cristãos não compartilham notícias falsas. Não é verdade? Não compartilham notícias, inclusive fazem fofocas, comprometendo a reputação de outras pessoas sem o comprometimento. Se você está fazendo isso, ai de você. O juízo vai vir sobre a sua vida. Porque você está quebrando o mandamento de Deus de maneira deliberada. Pode não ser nessa vida, pode ser na vindoura, mas o juízo de Deus, se não houver arrependimento, virá sobre a sua vida. É isso que esse texto está dizendo. Eu não estou acrescentando nenhuma palavra ao texto. O texto de Tiago que a gente leu,
diz, não jure pelos céus e tudo mais, seja o seu sim, sim, não, não. Faça isso para não cair, dizem. Qual é a palavrinha que está lá? Juízo. Não viva na falsidade, não viva na mentira. Sirva ao Deus verdadeiro e seja verdadeiro, porque senão você vai ser julgado por Deus, para o juízo não vir sobre a sua vida. Levítico 19:12, nem jureis falso pelo meu nome, pois profanarias o nome do vosso Deus, eu sou o Senhor. Números 32, quando o homem fizer voto ao Senhor ou juramento para abrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo o que prometeu, fará. Todos esses textos apontam para veracidade. Seja uma palavra no cotidiano, seja uma palavra solene, tem que haver verdade no nosso comprometimento. Ah, mas eu não consegui cumprir e tudo mais. Peça perdão a Deus. Nós falhamos também. Acho que eu já contei esse testemunho para os irmãos aqui, né? Quando eu era novo convertido e estava animado, né? Novo convertido animado, querendo evangelizar e tudo mais, né? E pensando em fazer um monte de voto com Deus, né? Aí eu pensei assim, eu vou fazer um voto aqui com Deus. Toda segunda-feira vou fazer um jejum. Pelo resto da minha vida. Você acha que esse é um voto com ou sem sabedoria? Os irmãos não me perdoam, né? É verdade. E conversando com um pastor naquela época, um muito querido, um homem experiente, eu falei, eu estou animado para tudo mais, fazer um jejum. Aí ele falou assim, meu filho, peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus por esse voto que você fez. Ele estava com toda a verdade. Nós somos assim, irmãos. Somos tendenciosos a, inclusive, fazer votos desse tipo, precipitados. Veja, a natureza desse mandamento, dessa explicação que Jesus está dando, é o fato de Deus ser verdadeiro. Inclusive, Jesus, como Deus, nunca escondeu nada dos seus discípulos. Nada importante. Nunca enganou. Ele nunca disse para Pedro, Tiago, os demais discípulos, olha, vocês vão me seguir, vocês vão ter sucesso na vida. Jesus nunca disse isso. Irmãos, quem diz isso são os homens. Os homens dizem que Jesus disse isso. Tem até um que diz que Jesus era rico, né, que tinha uma casa na praia. Tem uma pregação por aí. Os homens deturpam o evangelho, mas Jesus nunca disse isso. Teve um momento, inclusive, que Jesus Cristo disse para os seus discípulos que era necessário que ele fosse até Jerusalém para ser preso, ser julgado, para que sofresse na mão dos homens e tudo mais. E aí Pedro chegou e falou, não, Senhor, não vamos fazer isso com o Senhor, não. Jesus percebeu ali, inclusive depois Jesus disse, né, vá de retro Satanás e tudo mais, repreendeu Pedro, repreendeu o diabo, porque aquilo não vinha de Deus. Na sequência, Jesus diz assim, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Na sequência. Porque Jesus teve a percepção de que os seus discípulos não estavam tendo a verdadeira percepção do que era seguir a Ele. Não era sucesso terreno, não era sucesso financeiro, pelo contrário. Inclusive, irmãos, os discípulos morreriam de morte trágica. Todos eles, exceto João. Então, meus amados, Cristo, ele joga claro com a gente. Quer ser seguidor de Cristo? Tudo bem. Ninguém é obrigado a seguir a Cristo. Mas quer ser, sacrifique-se, tome a sua cruz e diariamente siga a Jesus Cristo. Agora eu quero trazer, meus amados, duas implicações ou duas aplicações importantes aqui. Através de duas perguntas. Uma relacionada à nossa vida diária e outra relacionada aos votos solenes. Veja, nossas palavras cotidianas têm refletido a verdade? No nosso tratamento com as pessoas nos conhecem como o quê? Como pessoas que falam a verdade? Ou nós somos conhecidos como aquele que traz a mentira, que fala a mentira, que não cumpre aquilo que fala? Muitos de nós é conhecido dessa maneira, às vezes sem perceber.
Quando a pessoa vai chegando no círculo do trabalho, no círculo das amizades, as pessoas já dizem, olha lá, não acredita nada que esse camarada fala aí, viu? Porque quem mente, a mentira vira um vício, que cega. E a pessoa vai mentindo, ao ponto de você conversar 5 minutos com a pessoa e a pessoa já contar ali 2, 3 mentiras, sem perceber. Porque a mentira, como qualquer outro pecado, quando vira um vício, ela cega. Ela cega. No cotidiano, como você é conhecido? No seu trabalho, na sua família, em relação ao cônjuge, aos filhos. Quando você empresta algo de alguém e diz que vai devolver. Cotidiano, né? Estamos falando do cotidiano. Quando nós emprestamos algo, quando você deve o dinheiro para alguma pessoa, você se compromete a pagar isso? Isso tem a ver com palavra. Se você combinou, né? Eu vou te pagar tal dia do mês. Né? A ideia é que a gente cumpra. Isso tem a ver com a palavra. Isso tem a ver com a aplicação prática do nosso texto. Infelizmente, cristãos estão sendo conhecidos como mal pagadores, como aqueles que são inadimplentes. E não estamos falando de dívidas organizadas, porque há uma diferença, né? A dívida que está organizada, uma prestação. Você comprou a geladeira lá, né? Vocês vão pagar 10 vezes sem juros. A geladeira está muito caro, né? Mais vezes, 30 vezes. E você todo mês ali, isso é uma dívida, né? Organizada, tem um nome técnico para isso aí na economia, né? Que eu me esqueci agora. Não estamos falando disso. Oi? Crediário? Já abriu algum crediário alguma vez? A irmãzinha quer dar o seu testemunho? Meus amados, estamos falando de não cumprir a palavra, de não cumprir aquilo que é devido. Veja, há costumes aí no mundo afora, de pessoas que compram imóveis, compram automóveis e assim por diante, e deixam de pagar propositalmente, porque vai ser difícil, né, a justiça recuperar aquele imóvel e assim por diante. Há pessoas que trabalham com isso, e eu não duvido que haja cristãos que estejam envolvidos nessas coisas. Isso tem a ver com palavra, porque você assinou um contrato ali. Você falou, vou pagar. Isso tem a ver com a palavra. Isso tem a ver com esse texto. Tem a ver com os nossos negócios cotidianos. Fazemos promessas aos nossos cônjuges. Agora não vou falar para você dar testemunha. Devemos pensar bem antes de prometer algo. Para os nossos filhos. E muitas vezes, meus irmãos, não percebemos que as pessoas ao redor estão nos observando, os nossos filhos, cônjuge. E há casos em que o cônjuge já no seu coração já pensa, nem vou falar nada porque não vai cumprir. Não adianta falar. Não é triste isso? Não adianta falar porque não vai cumprir mesmo. Então, mais uma promessa que entra por aqui, sai por aqui, e é isso. Olha só, irmãos, esse texto me traz temor. Porque é muito fácil a gente se perder naquilo que é cotidiano. Na conversa no trabalho, em algum tipo de promessa ali para tentar se livrar de alguma situação, né, de alguma tarefa. Não, eu entrego essa tarefa em tal dia. E de repente você sabe que você não vai conseguir entregar naquele dia. E ao invés de ser verdadeiro, você vai, entrego depois. E assim por diante. E para um cristão como nós, é muito feio fazer isso. E mais do que feio, é pecaminoso agir dessa maneira. Portanto, nossas palavras cotidianas têm refletido a verdade? Segundo, nossas palavras, nossos votos solenes têm refletido a verdade? O que é voto solene? É juramento público, solene. Esse texto, inclusive, não está proibindo o juramento solene. Porque em outros textos da Escritura, a Bíblia fala sobre o voto, sobre como nós devemos proceder em relação ao voto.
O que Jesus aqui não está proibindo de fazer uma promessa solene. O que Jesus está proibindo é de usar o juramento em nome de algo para dar credibilidade à nossa palavra. É isso que Jesus está proibindo. Agora, olhemos para as nossas vidas. Em quais contextos nós fazemos juramentos solenes? Casamento. Eu gosto muito de cerimônia de casamento, alguns aspectos, né? Alguns aspectos. Mas tem aspectos de cerimônias de casamento que são irreais. Promessas que nunca serão cumpridas. A gente não deve entender que aquelas promessas que são feitas ali, Deus vai encarar como uma mentirinha. Não, eles estavam ali empolgados com o casamento. Não, a gente não deve entender. A gente está fazendo um juramento solene de amar na saúde ou na doença e assim por diante. E esse juramento solene é considerado por Deus. Promessa de membresia, irmãos. Todos aqui que são membros da igreja prometeram ajudar a igreja, participar dos trabalhos da igreja, ajudar financeiramente a igreja. Ninguém foi obrigado a prometer isso. Você foi obrigado a prometer isso? Ninguém foi obrigado. De livre e espontânea vontade, você chegou, participou, né, da membresia da igreja, do catecúmenos, curso para novos membros e tudo mais. Você fez uma promessa aqui, uma promessa solene de, primeiro, subscrever as doutrinas da igreja. Você fez uma promessa de subscrever as doutrinas da igreja. E aí, quando é pregada uma doutrina da igreja, se você torce o nariz, você está descumprindo a sua promessa. Para que pregar sobre a predestinação? Uai, mas quando você fez o juramento solene, que igreja que você estava? Universal? Presbiteriana. Então, se você fez um juramento solene, eu prometo subscrever, eu acredito no Pai, Filho e Espírito Santo, eu prometo cuidar dessa igreja, e a igreja promete, lembram-se, cuidar dessa pessoa. A igreja promete cuidar também. Veja, é um juramento solene que muitas vezes nós esquecemos desse juramento. Pastores que prometem, subscrevem a confissão de fé de Westminster, pastores presbiterianos, e depois passam a pregar doutrinas que não têm a ver com a nossa fé. Desonestidade confessional. Promessas solenes que são feitas, e assim por diante. Profissões, o médico faz o juramento, não faz? Cargos públicos, as pessoas fazem juramentos também, fazem promessas. E veja, se nós somos cristãos, se você é cristão, nós somos cristãos, nós devemos então pensar muito bem antes de prometer algo, para perceber se nós vamos conseguir cumprir aquele algo, porque trazer a praia para um lugar é uma coisa muito difícil, e às vezes nós fazemos promessas tão absurdas quanto essa, mesmo sabendo que nós não vamos conseguir cumprir essas promessas. Meu amado irmão, minha amada irmã, que as suas palavras, aquilo que você tem prometido, aquilo que você tem falado com as pessoas no cotidiano, seja verdadeiro. É melhor não falarmos do que falarmos algo e pecarmos contra Deus. Que as suas promessas solenes sejam verdadeiras também, de membresia, do casamento, no alistamento, né, do exército. Existem vários contextos em que se fazem promessas e muitas vezes a pessoa não pensa no teor daquela promessa. Antes de votar, antes de fazer, antes de prometer, nós devemos pensar bem, porque estamos fazendo diante de Deus, e somos cristãos, e devemos então, meus amados, refletir a veracidade, a verdade que há no nosso Salvador. Amém? Nós vimos hoje, meus irmãos, sobre o ensinamento de Cristo sobre a veracidade da palavra do cristão. A palavra do cristão deve ser tão verdadeira que não necessite de juramentos para dar confiabilidade. E que a simples palavra seja o suficiente para dar credibilidade, dar confiabilidade. Agora nós devemos praticar estas coisas. Que Deus nos ajude, que Deus esteja conosco,
Que Deus nos afaste da falsidade, da insinceridade, que Deus nos afaste das meias verdades, que a gente possa se comprometer com aquilo que nós falamos um dia, com as nossas promessas solenes, em relação aos cônjuges, em relação à igreja, e assim por diante. Que Deus nos ajude. Amém?